Meu nome é Carlos. E eu sempre achei que a vida era aquela rotina previsível de sempre. Acordar cedo, enfrentar o trabalho, voltar para casa, jantar, ver um filminho na TV e dormir. Era assim meu dia a dia em Paraíba do Sul, no interior do Rio de Janeiro. Casado com a minha esposa, Janaína, há 4 anos, morávamos numa casa simples na zona norte da cidade. A gente estava sempre juntos, dividindo as alegrias e os perrengues que a vida trazia. Eu trabalhava como analista de sistemas numa empresa de TI em Três Rios, uma cidade vizinha. E ela era fisioterapeuta numa clínica no centro de Paraíba do Sul. A gente se conheceu num desses barzinhos de cidade pequena, onde todo mundo se encontra. Era um sábado à noite, e lembro como se fosse ontem. Ela estava com umas amigas, e eu só queria tomar uma cerveja depois de uma semana puxada de trabalho. Quando nossos olhares se cruzaram, algo diferente aconteceu. Ela sorriu e eu me aproximei para puxar conversa. A conversa fluiu fácil, e dali pra frente a gente não se desgrudou mais. Depois de 2 anos de namoro, a gente resolveu casar. Nossa vida de casados era tranquila. As brigas que surgiam eram aquelas normais de casal. Ciúmes de uma coisa ou outra, uma toalha molhada em cima da cama, ou o controle remoto que sumia toda hora. Mas nada demais. 2 anos depois do casamento, nossa filha nasceu. Uma menininha linda que trouxe ainda mais sentido para nossa vida. As noites em claro cuidando dela, o cheirinho de bebê pela casa, os primeiros passos. Tudo isso fazia parte do pacote de felicidade que a gente tinha construído juntos. E nos fins de semana, a gente gostava de sair para almoçar pelos restaurantes ali no centro, ou passear pelo parque, onde a pequena se divertia correndo atrás dos pombos. Eu me sentia realizado, sabe? Pensava que tínhamos uma vida boa, dentro do possível. Com a chegada da nossa filha, as coisas mudaram, as responsabilidades aumentaram e a rotina ficou mais intensa. Ela continuava trabalhando na clínica e eu no meu emprego, mas os nossos horários começaram a ficar cada vez mais apertados. Mesmo assim, a gente se esforçava para manter a chama acesa, sabe como é? Fazíamos programas juntos quando dava e nos preocupávamos em não deixar o relacionamento cair na mesmice. Só que com o tempo, as brigas que antes eram bobas começaram a ficar mais frequentes e um pouco mais pesadas. Eu comecei a notar que ela estava mais distante, parecia que tinha algo na cabeça dela que não me incluía. Mas sempre que eu perguntava, ela desconversava. Eu até pensei que fosse cansaço, estresse do trabalho, ou até a adaptação com a nossa filha. Não dava pra imaginar outra coisa. Então continuei seguindo a vida, fazendo meu papel de marido e pai. O que eu não sabia era que essa distância tinha uma razão muito maior do que eu podia imaginar. Eu comecei a ver que ela passava mais tempo no celular, sempre digitando alguma coisa, mas quando eu me aproximava, ela escondia a tela. Foi então que comecei a desconfiar. Mas nunca fui do tipo ciumento. Então deixava passar, tentando me convencer de que era só paranoia minha. E como o trabalho estava pegando pesado, eu nem tinha muito tempo para ficar pensando nisso. Tudo mudou de verdade no dia em que sofri um acidente de moto voltando do trabalho. Era uma tarde como outra qualquer, e eu já estava quase em casa quando um carro avançou o sinal e me acertou em cheio. Fui jogado longe, e quando dei por mim já estava no hospital. Passei 20 dias na UTI, lutando para sobreviver. E quando finalmente saí, o diagnóstico não foi nada fácil. Os médicos disseram que eu ficaria paraplégico. A notícia de que eu não andaria mais fez meu mundo desabar. A volta para casa foi difícil. Eu precisava de ajuda para tudo, desde as coisas mais básicas até as mais complexas. Ela até se esforçou no começo, me ajudando com as tarefas diárias e cuidando da nossa filha. Mas emocionalmente, parecia que eu estava sozinho. Ela estava sempre distante, fria, como se alguma coisa tivesse mudado dentro dela. Eu comecei a perceber que aquela conexão que a gente tinha antes tinha se esvaído, e eu não sabia por quê. Um dia, enquanto ela estava no banho, eu tomei uma atitude que nunca imaginei que faria, peguei o celular dela e fui ver as mensagens. Meu coração quase parou
quando eu vi as conversas com um cara que ela já conhecia antes da gente casar. Ali nas mensagens, ele perguntava por que ela saiu chorando do último encontro, por que ela não quis beijar ele ou fazer mais nada. E a resposta dela me deixou em choque. Ela disse que se sentia culpada, que tava esperando eu melhorar pra cuidar de mim, mas que achava que não me merecia mais. Essas coisas. O jantar daquela noite foi um dos mais difíceis da minha vida. A comida parecia que não queria descer de jeito nenhum, e o silêncio entre a gente era ensurdecedor. Depois que a nossa filha foi dormir, eu não consegui mais segurar e perguntei direto: "Você tem alguma coisa pra me falar?" Ela abaixou a cabeça. Os olhos começaram a encher de lágrimas, e eu já imaginava o que vinha por aí. Ela começou a falar, com a voz tremendo. Contou que tinha saído com aquele cara enquanto eu estava na UTI, mas que na hora H ela recuou. Disse que se sentiu mal, que não conseguia me trair fisicamente, mas que, de certa forma, já tinha feito isso ao se encontrar com ele. Ela estava arrependida, dizia que não sabia o que tinha passado pela cabeça dela. Eu ouvi tudo em silêncio, mas por dentro eu estava devastado. Não conseguia entender como a mulher que eu tanto amava, com quem eu tinha construído uma família, podia fazer isso comigo. Mas no fundo eu sabia que a nossa relação nunca mais seria a mesma. Depois daquela conversa, eu sabia que não dava mais pra continuar. A gente deu início ao processo de divórcio de forma rápida, sem muito alarde. Ela foi morar com os pais, que tinham uma casa não muito longe da nossa, em Três Rios. Eu fiquei com a nossa filha, com a ajuda da minha mãe, que se mudou temporariamente para a nossa casa. Com o tempo, contrariando todas as expectativas, eu comecei a me recuperar, tanto fisicamente quanto emocionalmente. As sessões de fisioterapia começaram a dar resultado, e depois de alguns meses, consegui voltar a andar, ainda que com dificuldades, mas as cicatrizes emocionais levaram mais tempo para curar. Voltei a trabalhar, mesmo ainda abalado com tudo que tinha acontecido. Mas, com o apoio dos meus amigos e da minha família, fui encontrando forças para seguir em frente. Ela, por outro lado, não teve a mesma sorte. Ela foi demitida da clínica onde ela trabalhava por justa causa. Eles alegaram problemas de comportamento. O tempo passou e ela começou a ter dificuldades para encontrar um novo emprego. Sem conseguir se firmar em outro lugar, ela não conseguiu mais sair da casa dos pais, onde vive até hoje, dependendo deles para tudo. O brilho que ela tinha antes sumiu, e ela nunca mais conseguiu reconstruir a vida. Estranhamente, o acidente que eu achei que tinha destruído minha vida acabou sendo uma oportunidade para reavaliar tudo. Hoje eu entendo que aquele Carlos de antes não existe mais, e que isso foi uma coisa boa. Me aproximei mais da minha filha, aprendi a valorizar as pequenas coisas do dia a dia, e principalmente passei a cuidar mais de mim. Já a Janaína seguiu um caminho diferente. As escolhas que ela fez colocaram ela em rota de colisão com o arrependimento e frustração, sentimentos com os quais ela convive até hoje. E no fim das contas, eu segui em frente, mais forte, enquanto ela ficou presa nas consequências das escolhas que ela fez. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, compartilha com outras pessoas e se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.